a gente não consegue controlar a pandemia e não consegue ter adesão às medidas de prevenção se a gente não tem uma boa compreensão sobre como o vírus se transmite entre as pessoas. Ter um entendimento disso é muito importante para a gente no dia a dia saber como tomar decisões mais orientadas e saber medir o risco de cada espaço e como se proteger em cada contexto, né? No início, teve um foco muito grande na transmissão por superfícies inanimadas. Então, era aquelas mensagens que passavam de alguém tossia ou espirrava na mão, né? Aí colocava a mão no saco de batata palha no mercado, você ia, comprava a batata palha, colocava a mão na boca e nariz e infectava. Né? Então, aí surgiu um movimento de sempre estar lavando as mãos, higienizando as mãos com álcool em gel e limpando superfícies. Então, limpar a maçaneta, limpar a sola do sapato, colocar a roupa para lavar o cabelo quando chega em casa, passar álcool em gel nas compras, né? Higienizar a batata palha. E e assim, em muito pouco tempo, em poucos meses, já haviam evidências suficientes de que a transmissão através do contato com superfícies não era a principal via de transmissão, muito pelo contrário, era uma via até bastante rara e improvável de acontecer. Né? Então, não sei exatamente o porquê que teve tanto foco nisso, mas como no começo se insistiu muito nisso, foi a mensagem que colou, né? E é muito mais difícil você atualizar a mensagem, ensinar algo diferente com relação a isso do que começar do zero, quando a pessoa estava, as pessoas estavam dispostas em março a ouvir mais, estavam preocupadas, então essa mensagem acabou pegando. E aí entra outra questão, que é a transmissão por gotículas versus aerosóis, né? Então a gente já descarta as superfícies, lógico, é possível a transmissão por superfícies, mas ela é muito pouco provável. E aí entra uma discussão sobre o que são gotículas e o que são aerosóis, né? A imagem que vem à mente quando a gente fala de transmissão é uma pessoa espirrando e uma nuvem de partículas quando a pessoa espirra. Toda vez que a pessoa tosse, fala, espirra, até respira, ela emite diversas partículas de diversos tamanhos. A gente tem as partículas maiores, que acabam caindo no chão rapidamente, e algumas partículas menores que ficam em suspensão. Essas partículas maiores, elas são produzidas principalmente quando a gente tosse ou espirra. E há uma certa disputa sobre o que a definição de aerosóis e gotículas em diversas áreas do conhecimento. E na medicina se adota um padrão de que partículas menores que 5 micrômetros, elas flutuam, elas ficam em suspensão, e as maiores caem no chão rapidamente. E na física e na dinâmica dos fluidos já se tem uma compreensão, né, que esse não é talvez o melhor corte. Mesmo partículas muito maiores, de até 100 micrômetros, elas podem ficar em suspensão por alguns segundos, alguns minutos. Isso depende muito também de como está o ar. Então, se tiver turbulências no ar, movimentação de ar, você pode fazer essas partículas viajarem mais longe, né? E também tem uma associação na medicina de que transmissão pelo ar significa transmissão a longa distância, né? E transmissão por gotícula é transmissão a curta distância, o que também não é o caso. Quanto mais perto você está da pessoa que está infectada, maior a quantidade de aerosóis que estão em suspensão, né? Eu acho que a grande questão é o mecanismo com o qual essas partículas potencialmente contaminadas entram no nosso corpo. Então, a gente pode pensar nas partículas sendo inaladas, e a gente está respirando constantemente. Então, a gente está puxando o ar do ambiente para dentro do nosso corpo. Então, se a partícula é muito leve e está em suspensão no ar, quando a gente respira, a gente puxa essas partículas e traz para o nosso corpo. E o outro mecanismo é de deposição. Então, as partículas maiores acabam voando direto no nosso rosto, na boca e no nariz. Mas as evidências apontam que a inalação das partículas é o fato mais preocupante e é o que apresenta maior risco. Né? A deposição de partículas ela pode acontecer, mas mesmo uma máscara de pano simples já consegue conter essas gotículas maiores. Né? Já esses aerossóis são muito mais difíceis, porque eles conseguem vazar pelas laterais. Então, mesmo se estiver com uma máscara, mas ela for muito folgada, quando você respira, você cria uma pressão negativa.
Então, a ideia é que o ar ele acabe indo pelo caminho de menor resistência. Então, se a máscara tem um vão muito grande, o ar acaba entrando por lá sem ser filtrado. Uhum. E justamente pelo mecanismo ser de inalação dessas partículas em suspensão, locais fechados apresentam um risco muito maior. Né? No local fechado, essas partículas elas vão se acumulando à medida que eu tenho uma pessoa infectada no ambiente. E só o fato de respirar e falar já emite muitos aerosóis. Isso até é uma evidência muito forte da transmissão por aerosóis, né? Porque a gente vê muita transmissão por pessoas sem sintomas com a Covid-19. Então a pessoa não está nem tossindo, nem espirrando. Simplesmente o fato de respirar e falar já emite essas partículas. E se o ambiente não tiver trocas com o meio externo, isso vai se acumulando. E aí o Uhum. ar que você respira está carregado e saturado com essas partículas. Então, ambientes ao ar livre são muito mais seguros. Por quê? Porque esses aerosóis eles diluem rapidamente no ambiente. Se alguém já teve a experiência de passar desodorante numa sala fechada, e aí fica aquele cheiro por bastante tempo, ou passar um desodorante na varanda, por exemplo, né, que o cheiro se dispersa muito rapidamente. Outra Uhum. analogia que a gente pode fazer é com a fumaça do cigarro, que também é um aerosol. O aerosol da nossa fala, a gente não consegue ver nem sentir o cheiro, mas a fumaça do cigarro, a gente tem uma intuição sobre como ela se comporta. Então, num local fechado, mal ventilado, mesmo que seja uma distância maior que 2 metros, você vai sentir o cheiro e vai inalar muita fumaça se não tiver trocas de ar com o meio externo. Já em ambiente externo, essa fumaça se dilui rapidamente, né? E aí, em Uhum. ambiente externo, o maior risco é a interação próxima, face a face, por um período prolongado, que seria como se a pessoa estivesse exalando a fumaça no seu rosto direto. Aí não tem jeito, você acaba inalando Uhum. partículas, né?